Bom dia a todos que escutam o nosso canal, a paz do Senhor, meus irmãos. Nós queremos hoje transmitir uma palavra de Deus dentro do Salmo de número 23. Salmo 23 nos diz assim, a Bíblia Sagrada: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Versículo de número 2 diz assim: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Salmo de número 23 é um salmo realmente conhecido universalmente. Esse salmo ele ganha um destaque profundo, né, no mundo devido à sua releitura em várias nações, em várias línguas, em vários dialetos de todos os países, podemos dizer, do mundo. O Salmo 23 já foi lido até claramente em países que são países difíceis de entrar, que existe o comunismo, né, como Cuba, né, como a Coreia do Sul e outras nações. O Salmo, com certeza, 23 também já foi lido lá por alguns cristãos. Queridos irmãos, mas o Salmo ele é muito bonito, ele é muito glorioso, o Salmo 23, e aí o Salmo 23 ele tem essa grandiosidade, não é? Ele foi lido já universalmente, como falei. Quem escreveu o Salmo foi o salmista Davi. Acredito que ainda ele novo, ainda homem já feito, mas ainda com uma certa juventude, porque eu acredito que o Salmo de número 23 foi feito nos dias que Saul perseguia Davi para tirar-lhe a vida. Foi um momento muito difícil para o Davi. O Davi ele tinha sido ungido ao rei de Israel, porém existia um rei em exercício que era o Saul, e o Saul ele ficou indignado com a escolha, né, que Deus escolhera Davi através de Samuel para governar, né, no trono. Então, o Salmo com certeza fala que Davi viveu perigos, né, de morte e andou em vale de sombra de morte. E ele fala que o pastor guiou ele em todo momento da sua vida. Isso é muito profundo e muito glorioso. A proteção de Deus sempre esteve continuamente com o Davi. Eu queria ler aqui que Deus sempre guardou Davi de seus inimigos. O Salmo fala que Deus é o nosso pastor por excelência, e o salmista descreve, né, o tamanho desse cuidado, levando as suas ovelhas a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Vemos o pastor se importando com a alimentação de sua ovelha, afinal, o pastor se preocupa em dar um alimento saudável para o seu povo, né, para o seu rebanho. Observe que as ovelhas precisam dos cuidados do pastor. Ela vive sobre as dependências, né, do seu amado pastor. Ele se importa em guiá-la, né, em toda a sua vida, pois ela é um animal indefeso contra os perigos existentes na natureza. Os predadores estão à espreita, né? Um simples descuido, né, de aquele animal indefeso, a ovelha, pode levar, não é, a ovelha a ser atacada, né? Ser caça, não é? E ser abatida, né, por um dos grandes predadores que existem dentro da natureza. Então, na maioria dos animais, em muitos casos, sobrevive à solta da natureza, porque eles têm aquele instinto predatório de sobrevivência, como o leão, né, como o urso, né, como o leopardo e outros demais. Porém, a ovelha é indefesa. Elas não conseguem, não têm esse instinto de sobrevivência dentro da natureza. A ovelha ela precisa do auxílio do pastor, né? Sempre. As ovelhas elas não têm, né, uma capacidade de estar em ambientes hostis e sobreviver, né, àquela floresta, aquele lugar hostil onde tem vários animais predadores. Elas são totalmente dependentes, né, do pastor. As ovelhas bem sabem que quando o pastor fala, elas devem seguir, né? É porque o seu plano, né, o plano do pastor para elas é muito melhor do que o plano delas para si próprios. Eu queria deixar essa palavra para o coração de você. Pode ser que uma das razões pelas quais não sabemos a vontade de Deus em certas áreas é porque não aplicamos a vontade de Deus
em todas as áreas de nossa vida, e isso estou falando é relativo à dependência, né? Nós devemos depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu queria que você pare, né? E ouça a voz do seu amado pastor, por nome de Jesus. Porque o pastor dos pastores, ele quer guiar você. Deixa ele te guiar. Ele tem um bom alimento espiritual para a sua vida e para a minha vida. Ele nunca vai nos deixar com fome. E isso é certeza. Isso é fato, né? É convicção. Ele nunca vai deixar você passar fome espiritualmente. E ele tem um refrigério do Espírito Santo para dar à sua alma nessa manhã. Eu queria que você meditasse nisso. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus vai estar com você e vai ser contigo. Ele nunca vai deixar de dar o seu auxílio à sua vida. Medita nisso, confia no Senhor e verdadeiramente serás alimentado, diz o Salmo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Deus está cuidando nos mínimos detalhes da minha e da sua vida. Confia em Deus, vai dar tudo certo. Você não vai morrer. Deus vai fazer você atravessar, né, esta selva que você está enfrentando. E embora você não tenha instintos de sobrevivência e precisa sim da dependência do pastor, como Jesus dependeu de Deus no deserto, né? Deus não deixou faltar o auxílio ao seu filho Jesus. Do jeito que ele foi com Jesus no deserto, ele também vai ser com você, né, nesse seu deserto da vida. Confia no Senhor, ovelha de Deus. Acredita que ele é poderoso para fazer grandes coisas na sua história. O pastor fiel, o sumo pastor, está cuidando de mim e de você. Confia nisso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus serão nossa companheira durante o tempo de nossa peregrinação na terra. Amém?